seu capítulo de número 10. Evangelho que Jesus escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10, versículo de número 47. Vamos ler um versículo para a glória de Deus. Evangelho de Jesus, escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 47, que diz assim, amados irmãos, a palavra de Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Ficarei com este versículo para a glória de Deus, como tema, e ouvindo que era Jesus. Glória a Deus. Ouvindo que era Jesus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido no meio dos amados irmãos, a história de Bartimeu. Glória a Deus. Tendo a sua dificuldade, pois a Bíblia trata de, glória a Deus, de uma cegueira. Bartimeu vivia com a sua dificuldade, era cego, e na ocasião Bartimeu estava por muito tempo mendigando, pedindo ajuda aos que podiam ajudar. Interessante que o texto, ao versículo de número 46, inicia dizendo: depois foram, glória a Deus, foram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Quem que estava saindo de Jericó? É interessante que aonde este homem ele caminhava, a multidão o acompanhava. É interessante que Marco, narrando esse texto, ele vai dizer que Jesus ia saindo de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. E na ocasião, quem estava em Jericó? A Bíblia trata-se de um assunto de muita importância. Interessante que aonde estava à beira do caminho Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava à beira do caminho, mendigando em busca de uma migalha, ou seja, em busca de ajuda. E é interessante que quando Jesus ia saindo de Jericó, é interessante, irmãos, que uma multidão o acompanhava. É interessante, irmãos, que analisando a este texto, ficamos a meditar como que este homem, sendo cego, ele teve a ousadia, a capacidade de contemplar que ali estava passando um homem que tem poder, um homem que toda a autoridade estava sobre ele. Não existia nada impossível para que este homem pudesse resolver. Quem que estava passando em Jericó? Bartimeu, tendo pleno conhecimento que quem estava passando em Jericó não era o prefeito da cidade. Bartimeu, tendo pleno conhecimento que quem estava passando em Jericó não era o governador da república, não era o presidente da república. Bartimeu, ele tendo pleno conhecimento que quem estava passando naquela cidade era um homem que poderia resolver a sua situação. E interessante que Bartimeu, sabendo que quem estava passando era um homem que poderia tirar ele daquela situação. Que situação? Uma situação que estava falido, situação esta que estava desenganada
pela medicina. Bartimeu já tinha recebido a sua capa de mendigo, e esta capa dizia que Bartimeu iria viver pelo resto da sua vida mendigando, pedindo esmola. Bartimeu tinha a plena consciência, pleno conhecimento que quem estava passando naquela cidade era um homem que poderia levantar, curar, realizar o seu desejo. Que desejo? De voltar a ver, de voltar a ser uma pessoa normal diante da sociedade. Sociedade que já tinha rejeitado, já tinha colocado Bartimeu de escanteio. Sociedade que tinha dito para Bartimeu: olha, você não tem serventia, você não tem mais qualidade de ficar na sociedade. Bartimeu já tinha recebido tantas e tantas palavras de negatividade, palavra de rejeição, palavra que já tinha condenado Bartimeu a viver pelo resto da vida sem serventia, sem qualidade diante da sociedade. A sociedade já tinha rejeitado, já tinha abandonado a este homem. Mas é interessante que Bartimeu, ele teve a